Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. E a Santa Bíblia diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Mais uma vez juntos, graças ao nosso bom Deus, é muito bom também ter a sua companhia, é muito bom estar com você. Muita gente que nos assiste da Igreja Católica Apostólica Romana, um abraço para todos os nossos queridos irmãos católicos. Um abraço também para você que é da Igreja Assembleia de Deus, você que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, você que é batista, metodista, presbiteriano, luterano, tanta gente de tantas igrejas, claro, os adventistas também. Um abraço para você onde quer que você esteja e seja qual for a sua denominação religiosa. E é claro, tem muita gente também que não está ligado a nenhuma igreja, não frequenta assim nenhuma comunidade cristã, mas também tem temor a Deus no coração, por isso está aí, por isso está disposto a ouvir a palavra do Senhor. Abraço para você também. Aqui na Novo Tempo tem espaço, tem lugar para todo mundo, desde que você esteja com seu coração aberto para Deus. Certamente a Novo Tempo terá alguma palavra de vida e de esperança para você, palavra que vem do Evangelho. Nós vamos, na sequência do programa de hoje, ter testemunho, como sempre tem, de uma pessoa alcançada pelo Evangelho e transformada pela bendita graça de Deus. Como eu gosto sempre de dizer, a graça de Deus não é apenas perdoadora, mas é também transformadora. E a gente vai ter as lindas músicas do Quarteto Arautos do Rei. E eu vou compartilhar com você a palavra de Deus. Hoje nós vamos seguir com a história de Jacó, dentro da série Gente como a Gente. E vamos ver como que este homem foi sim abençoado por sua humildade de buscar a Deus e perseverar no Senhor, apesar de ser um pecador, mas ele foi perdoado e transformado pela graça do céu. Estamos juntos, no ar, a voz da profecia.
vivia tristemente só, ninguém a me observar. Curvado ao fardo andava eu e quis desesperar. Queixei-me então a Cristo do mundo a me atrair, e sua voz suave pude ouvir. Na senda do Calvário meus pés também cansei, e sob a cruz pesada sem forças me prostrei. Cansado peregrino, a noite chega ao fim. Oh, toma a cruz e segue junto a mim. No esforço meu por ti, Jesus, às vezes me gabei. Quão grande sacrifício fiz, na senda estreita andei. Deixei fortuna e fama a fim de te seguir, e sua voz suave pude ouvir. Deixei o trono e a glória, por perda eu os pus, e minhas mãos pregaram sobre uma rude cruz. Com tua mão na minha, sigamos, pois, assim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim. Com 17 anos eu conheci o pai da minha filha. Ele era marginal, ele era do lado ruim. Ele era 12 anos mais velho que eu, me cativou de uma forma que eu fugi de casa com ele. E ele me levou direto para uma casa de prostituição. A primeira vez eu não tive que trabalhar, nada, ele só me levou, eu fiquei lá, tipo uma pensão, mas eu vendo tudo que acontecia lá e tudo, né? Aí depois, daí eu já tinha feito 18 anos quando ele me levou e a gente alugou uma casa. Alugou uma casa de prostituição e mantivemos aquilo ali por um bom período. E aí eu sofria maus tratos, ele me batia, eu fugia dele, ele ia na frente da casa dos meus pais, ele dava tiro, ele ameaçava a minha família. Eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de... Talvez eu esteja aqui hoje contando essa história por causa disso. Porque eu levei tiro no lado do ouvido, assim, eu era espancada como, sabe, assim, tava sempre o olho roxo, o nariz quebrado, sabe? E ele ameaçava de matar, ele falava, sabe, tudo, mas ele nunca chegou a concretizar isso, né? Então, eu acho que a minha fé em Deus, as coisas assim que sempre me livraram. Eu gostei dele por 5 anos, eu amei ele. Depois, eu não sei se era amor ou o que era, sabe? Mas eu era apegada a ele. Depois disso, eu só continuei com ele por causa das ameaças. E isso durou por 22 anos. E ele começou a praticar certas coisas ilícitas que eu não queria fazer parte. Aí eu me separei e fui para morar em uma cidadezinha próxima, que é Taquari. Lá eu resolvi de botar o meu próprio negócio, minha própria casa noturna. Eu comecei a beber.
Eu bebia muito, eu fumava muito. Eu estava bebendo das 8 da noite até as 2 da tarde do outro dia, quando tinha um evento na cidade, motocross, do outro lado da cidade. E eu resolvi que nós íamos para lá. E eu só olhei para o banco do motorista e sentei no banco do motorista, agora eu vou dirigir. Eu andei umas 2 quadras, eu já bati num carro, arranquei o para-choque de uma saveira que estava estacionada em frente ao restaurante, do dono do restaurante. Eu arranquei o para-choque e jogou para cá, tinha um motoqueiro, eu bati nesse motoqueiro, joguei longe, bati no segundo motoqueiro, que tinha um caroneiro junto, joguei longe também e a moto eu arrastei por 20 metros em frente ao carro. Eu só parei num poste, batemos num poste, daí e eu saí dali intacta. Então isso eu entendi como um dos maiores livramentos que eu já tive, porque, sabe, Deus me dizendo, olha o que vai acontecer contigo se tu continuar, eu tô tentando, mas eu não tô conseguindo te vencer que eu estava muito rebelde, né? A minha irmã começou a me mandar vídeos dos pastores da Novo Tempo, olhava tudo no meu celular, eu olho tudo no meu celular, então... E aquilo me interessava, e sempre tem uma mensagem embaixo que está escrito: quer conhecer mais a Bíblia? Clique no link abaixo. E cliquei no link, cliquei ali, aí mandei meu e-mail, Passou-se uns 10, 15 dias, eu acho. Um pastor entrou em contato comigo, da Novo Tempo. Daí esse pastor enviado pela Novo Tempo começou a me dar estudo bíblico online. Me senti assim, ele me fez entender o quanto eu sou grande para Deus, o quanto Deus me ama. Em 3 meses de estudo bíblico, eu me senti pronta e eu voltei para Cristo. E estudo online também, ainda estudo online com a Novo Tempo, tem o robozinho que dá uns cursinhos maravilhosos, eu estou fazendo. Com certeza foi assim que me levou a tomar a decisão. Então a TV Novo Tempo foi essencial, da forma maravilhosa que eles conduzem tudo, foi essencial para a minha volta para Cristo. É sempre bom apresentar testemunhos assim. É sempre bom ver como que o Evangelho de fato é poderoso, como que a graça de Deus muda completamente a vida da gente, muda de dentro para fora. Eu até outro dia disse aqui no programa que eu creio que nós devemos ter um país com leis mais rígidas e que sejam cumpridas, e quem descumpre a lei deve sim ser punido. Temos que sair dessa condição de um país de impunidade. Outro ponto, devemos investir mais também em educação, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Mas acredite, nem punição e nem educação conseguem mudar o ser humano para valer. O que muda a natureza humana é a conversão, é o novo nascimento, é o encontro poderoso com a graça de Jesus, que é perdoadora e transformadora. Louvado seja o Senhor por histórias como essa, de gente transformada pela graça de Deus. E eu tenho aqui um presente nas minhas mãos para você. Essa revista Jesus, Restaurador da Vida. Se você ainda não possui esse material, esse guia de estudos da Bíblia e quiser tê-lo, é só pedir que a gente manda para você. É completamente gratuito, tá bem? Aqui nós temos 20 temas bíblicos. Uma forma de você conhecer melhor a Bíblia é se aprofundar no estudo da Bíblia. Por exemplo, alguns temas: Jesus e a vida eterna, Jesus e o juízo, Jesus e a lei de Deus, e mais, Jesus e a missão da igreja, Jesus e o dom de profecia, são 20 ao todo. Quer ter esse material lindo e instrutivo? Peça que a gente lhe manda. Pode ser pelo site biblia.com.br. Entra no site, faça seu pedido. Outra opção, além do telefone que você vê aí na sua tela, outra opção é o WhatsApp. Você manda mensagem para nós, pode pegar o seu celular agora e mandar a mensagem. Número 129-8244-0077. Diga assim: eu quero o Guia de Estudos Jesus Restaurador da Vida. Nós vamos mandá-lo para você gratuitamente. Acredite, não paga nem um centavo, é 0800.
É de grátis. É só você pedir que a gente lhe manda. Você vai ver. E eu tenho certeza que você será abençoado com esse estudo. Agora vamos para um pequeno intervalo, mas eu já volto e na sequência nós vamos pensar na história de Jacó, um homem completamente transformado pela graça de Deus. Estamos juntos, esse é o seu programa A Voz da Profecia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e eu quero aproveitar e agradecer também a você que tem me recebido juntamente com o Quarteto Heraldos do Rei em nossas viagens pelo Brasil. Temos viajado muito, desde o Rio Grande do Sul ao Amazonas, e nós somos sempre recebidos de maneira tão gentil, tão bondosa, tão atenciosa, respeitosa. Muito obrigado a você que já nos recebeu aí em algum momento na sua cidade, na sua igreja. E você que vai nos receber, espera aí que a gente já vai, tá bom? Estamos cumprindo nossa agenda e graças a Deus tem sido maravilhoso participar desses encontros evangelísticos e ver como o Espírito Santo ainda tem atuado e alcançado o coração de homens e mulheres por todo o nosso país. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero convidar você, antes de nós abrirmos a Bíblia, para a gente orar ao Senhor pedindo a direção dEle. Pai querido, estamos aqui, Senhor, e te pedimos, permanece conosco e ajuda-nos agora na compreensão da Tua santa palavra. É a nossa prece, Senhor, humildemente, no santo nome de Jesus. Amém. Como já disse, nós vamos hoje dar sequência às nossas reflexões baseadas na história da vida de Jacó, um dos patriarcas da nação de Israel. Hoje nós vamos seguir a partir do livro do Gênesis, capítulo 29, onde nós paramos no programa anterior. Veja, Jacó, depois que ele teve que fugir de casa, lá de Canaã, por conta de ter enganado o seu pai e seu irmão e ter sido ameaçado de morte pelo irmão, Jacó fugiu para a região de Padã Arã e foi morar na casa do seu tio Labão, o irmão de Rebeca. E, de acordo com a Bíblia, o relato bíblico, assim que Jacó chegou a Padã Arã e conheceu Raquel, a filha mais nova de Labão, ele se apaixonou pela garota e se apaixonou para valer, ao ponto de se dispor a trabalhar sem salário por 7 anos para ter o direito de se casar com Raquel. Aí apaixonou para valer, hein? E olha, não era na verdade só paixão, não, era amor mesmo. Porque se fosse assim só uma paixão passageira, talvez nos primeiros meses de trabalho sem salário para se casar com ela, ele já teria desistido, né? Já teria dito, foi uma bobeira que eu pensei e uma proposta maluca que eu fiz, eu não quero mais saber de trabalhar sem salário só para poder casar com essa garota. Não, mas ele perseverou. Ele trabalhou 7 anos porque, de fato, a Bíblia diz que ele amava Raquel e se dispôs a trabalhar 7 anos para se casar com ela. Mas olha, no dia do casamento, Jacó foi enganado pelo seu tio Labão e ele acabou sem saber se casando com Lia, a filha mais velha de Labão. O Jacó, que havia se passado por Esaú para enganar o pai, agora ele foi enganado pelo tio. Você já ouviu aquele ditado, aqui se faz, aqui se paga? Muitas vezes isso acontece mesmo, né? Jacó achou um que era mais esperto que ele. Dizem que o mal, que a fraqueza dos espertos é pensar que eles podem enganar a todos. Na verdade, só Deus a ninguém engana e por ninguém é enganado. Mas quanto aos homens, os homens enganam e também muitas vezes são enganados. Eu acredito até que muitas vezes Deus deixa que certas coisas ruins aconteçam conosco para que nós percebamos que precisamos mudar, precisamos crescer. O Jacó que enganou, agora foi enganado. E assim ele pôde perceber como é ruim passar a perna nos outros,
como as pessoas sofrem como fruto por serem vítimas dos enganadores. Bom, mas voltando à história, Jacó, ele se dispôs a trabalhar mais 7 anos, sem salário ainda, para ter o direito de se casar com Raquel. Na verdade, foi assim: depois que ele se casou com Lia, na semana seguinte, Labão já deu a Jacó o direito de casar-se também com Raquel, porém com a promessa de passar mais 7 anos trabalhando sem salário, por conta do casamento também com Raquel. Que coisa, hein? Que indivíduo apaixonado, que amor forte e verdadeiro. 14 anos trabalhando só para ter o direito de casar-se com uma mulher. E depois desses 14 anos, aí sim, Jacó começa a trabalhar para Labão, mas agora com salário. E veja, com a bênção de Deus, apesar das muitas malandragens do seu tio Labão, Jacó enriqueceu, Jacó prosperou. É claro que eu estou contando a história de uma maneira bem resumida, mas é exatamente assim. Portanto, veja, 20 anos depois de ter saído de Canaã, agora com esposas, com filhos e muitos bens, Deus disse para Jacó que ele deveria voltar para Canaã. E eu quero ler o texto, inclusive, para você. Está aqui no livro do Gênesis, capítulo 31, verso 3. Está escrito assim: E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Como eu disse, ele havia saído de Canaã já há exatamente 20 anos. E agora Deus o orienta para que ele volte para a terra dos seus pais, para o convívio com seus parentes, e Deus diz assim: eu estarei com você. Aproveitando-se que seu tio Labão estava fora da cidade, e para não ser atrapalhado, não ser impedido por ele, Jacó resolve ir embora sem se despedir, levando suas esposas, seus filhos e todos os seus bens. Mas quando Labão soube da fuga de Jacó, ele foi ao seu encalço. Mas Deus advertiu Labão no caminho de que ele não deveria fazer mal a Jacó. Eu leio, está aqui mesmo, Gênesis capítulo 31, agora no verso 24. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó nem bem e nem mal. O Senhor havia prometido a Jacó que o abençoaria em seu retorno a Canaã. E Deus está aqui agindo em favor de Jacó, e ele adverte Labão e diz assim: olha, cuidado, hein? Não mexa com Jacó, não fale a ele nem bem e nem mal. E assim aconteceu. Ambos se encontraram, Labão e Jacó, e eles finalmente se despediram em paz. Mas olha aqui uma coisa: depois do inimigo que vinha por trás, Labão, o tio, agora um outro vem pela frente, Esaú, o irmão de Jacó, o vingador que ele havia jurado de morte. O texto está aqui, Gênesis capítulo 32. Vou ler aqui dos versos 3 a 6. Está escrito assim: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: Assim vocês falarão a meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor, e 400 homens estão com ele. Como assim? 400 homens estão com ele. Nessa hora Jacó tremeu nas bases. Ora, por que Esaú estaria vindo ao encontro de Jacó, trazendo consigo 400 homens?
um pequeno exército. Eu não tenho dúvida de que Jacó nessa hora pensou, vai ter vingança, vai ter sangue, vai ter morte. E ele teve medo, ele ficou assustado. Na sua cabeça, o seu irmão estava decidido a matá-lo. Por isso veio acompanhado com tantos homens. Jacó sentiu medo e muito medo. E aqui nos versos 7 e 8 está escrito assim: então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou, se Esaú vier a atacar um grupo, outro escapará. Com medo, assustado, dividiu o seu grupo em 2, porque se atacasse um, quem sabe o outro conseguiria fugir, escapar. E você de repente pode pensar assim, por que ele estava com medo? Se Deus havia dito para ele voltar e garantido que estaria com ele, por que sentiu medo? A questão é que Jacó era gente como a gente? Sim, era apenas um ser humano. E por mais que nós confiemos em Deus, muitas vezes nós somos assediados pela incredulidade. Muitas vezes a nossa fé vacila. Não é assim? Quantas vezes nós também sentimos medo mesmo sabendo das promessas de Deus, mesmo sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam o Senhor. E está escrito que Jacó então orou ao Senhor. Ele clamou a Deus por sua misericórdia. E ele disse, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, volte para a sua terra, para a sua parentela, eu farei bem a você. E Jacó disse, Senhor, eu sou indigno de todas as misericórdias e de toda a tua fidelidade. Livra-me, ele disse, das mãos do meu irmão Esaú. Ele clamou a Deus com sinceridade, com humildade. E ele resolveu mandar presentes para o seu irmão a fim de aplacar a sua ira. Está escrito aqui que Jacó preparou ali um rebanho de cabras, ovelhas e carneiros. E mandou que um servo dele levasse para Esaú e disse assim, quando você chegar diante de Esaú, diga assim, essas cabras, ovelhas, são um presente do seu servo Jacó para o senhor Esaú. E ele está vindo em seguida, ele está vindo aí atrás. E ele fez um segundo rebanho de jumentas, e com seus jumentinhos, e disse assim, vão também, sigam e levem para Esaú, e diga para ele que o seu servo Jacó está vindo atrás. Ele separou o grupo assim, dividiu em grupos diferentes, em rebanhos diferentes, e mandou tudo para Esaú, para que aplacasse a ira de Esaú. Olha aqui, a Bíblia diz assim, um rebanho com cabras, bodes, ovelhas, um outro com camelas e com suas crias, um outro com vacas e 10 touros, e ainda um outro com jumentas e jumentinhos. Mandou tudo à sua frente, 4 grupos diferentes de presentes para Esaú, tudo para aplacar a ira de Esaú. Mandou todos aqueles presentes apaziguadores à frente, e ele ficou aquela noite no acampamento. Então é dito que Jacó conduziu as suas mulheres, suas servas, seus filhos, os servos, os bens, para que atravessassem o Val do Jaboque, que era um pequeno afluente do Rio Jordão na direção leste. E ele ficou só do outro lado, a fim de passar a noite em oração. Jacó, no seu desespero, no seu medo, na sua angústia, ele resolve orar e clamar a Deus por sua misericórdia. Os seus esquemas não estavam funcionando, ele precisava de ajuda. Agora só Deus poderia livrá-lo e atenuar a ira do seu irmão Esaú. Foi quando estava ali sozinho durante aquela noite que Jacó teve um extraordinário encontro com Deus, mais um. Esse foi mais grandioso ainda do que o primeiro, quando ele estava fugindo de Canaã para Padã Arã e sonhou e viu aquela escada onde anjos subiam e desciam do céu à terra. Nós refletimos nisso no programa da semana passada.
Se você não assistiu, pode buscar no NT Play, tudo está lá. Agora, como eu disse, Jacó tem um encontro com Deus ainda mais forte. Eu vou ler o texto que está aqui em Gênesis, no capítulo 32, busque aí na sua Bíblia. Gênesis 32, a partir do verso 24, diz assim: Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Porque você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Que encontro fabuloso, hein? A princípio, Jacó pensou que o seu oponente era apenas um homem. Tentou livrar-se dele para se salvar. Mas em algum momento da luta, Jacó entendeu que ele não lutava com um homem, mas com um ser celestial. Ele lutava com Deus, ainda que o Senhor usasse apenas a força de um homem comum. Percebendo Jacó que aquele era um ser celestial, então ele pede a bênção, ele busca a bênção de Deus. Ele queria ter a certeza do perdão divino e da proteção do Senhor, pois sua situação era desesperadora, seus recursos eram insuficientes. Veja que desde o seu nascimento, pegando no calcanhar do irmão, lembra da história? Seu irmão gêmeo Esaú nasceu primeiro, Jacó em seguida, e quando Esaú nasceu, a mão de Jacó estava segurando no calcanhar do seu irmão. Veja que desde o seu nascimento, Jacó competia com seu irmão. Depois ele engana o pai para receber a bênção que havia sido prometida a Esaú por seu primogênito. Na sequência, Jacó vai lidar com seu tio Labão, que era um trapaceiro. Jacó estava buscando a solução dos seus problemas por seus métodos questionáveis, maquinados por ele próprio. Mas agora Jacó está transformado pela graça de Deus. Ele aprende a confiar inteiramente em Deus. Por isso ele diz assim: eu não te deixarei se você não me abençoar. Eu não vou deixar que o Senhor parta, saia daqui, sem que o Senhor me abençoe. Eu preciso da sua bênção para vencer. E o anjo de Deus lhe diz assim: como você se chama? Como você se chama? E a resposta: eu sou Jacó. Lembra que quando Isaac perguntou assim: quem é você? Ele mentiu e disse: eu sou Esaú. Pois agora o Senhor lhe pergunta e ele diz a verdade: quem é você? Como você se chama? Eu sou Jacó. Sou o trapaceiro, o enganador. Eu sou aquele que tenta, pelos seus próprios métodos questionáveis, levar vantagem. Observe que, em seguida, a mudança do caráter de Jacó é simbolizada pelo seu novo nome. O Senhor diz assim: pois agora você não vai mais chamar-se Jacó, você se chamará Israel. De um enganador dos homens, suplantador, aquele que quer levar vantagem, para um vencedor de Deus, para um príncipe de Deus, aquele que não desiste da bênção e é abençoado, aquele que busca o perdão e é perdoado, aquele que insiste, persiste e vence com a bênção de Deus. Mas veja, não por engano, não por trapaça, mas porque ele agora se rende humildemente a Deus com sinceridade,
revela sua carência e sua dependência de Deus. Ei, meu amigo, minha amiga, e você, quem você é? Você tem coragem de dizer, eu sou Jacó? Eu sou uma pessoa que muitas vezes tenta levar vantagem usando métodos questionáveis. Eu sou uma pessoa fraca que muitas vezes age de uma maneira egoísta, egocêntrica. Eu sou uma pessoa arrogante, vaidosa, enfim. Você bem sabe qual é a sua fraqueza ou quais são suas fraquezas. Cada um de nós sabe a própria realidade, não é? Quem é você? Você tem coragem de dizer diante de Deus verdadeiramente quem você é? Eu acho interessante, eu já vi em situações assim que, em algum tipo assim de dinâmica de grupo, alguém diz assim, vamos agora, cada um fala um defeito que tem. Pense aí numa fraqueza sua, num defeito seu. E eu já vi nesse tipo de reunião alguém dizer assim, meu problema é que eu sou uma pessoa muito franca, eu assim falo sempre a verdade e dou a quem doer, eu sou uma pessoa muito franca, esse é meu defeito. Ora, que defeito é esse? Deve ter defeito bem maior do que esse, não é? Até porque ser franco e sincero não é defeito, é virtude. Claro que precisa ter prudência e sabedoria a quem dizer, na hora que dizer, a maneira como dizer. Não podemos ser rudes e grosseiros, mas espera aí, ser franco não é defeito, é uma virtude? Já vi outro dizer assim, não, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Para mim as coisas têm que ser muito certas. Que defeito é esse? Está bem fazer as coisas certas. Não podemos ser obcecados, não é? Não podemos ser neuróticos, mas procurar fazer as coisas com correção, com perfeição, está bem, isso não é defeito. É muito difícil encontrar alguém que diga assim, olha, meu defeito é que eu sou muito fofoqueiro, sou muito conversador, falo mais do que devia. E quando não tem fofoca para espalhar, eu invento. E aí? Ou então assim, eu sou muito desonesto. Se vacilar, eu passo a perna, porque eu gosto de levar vantagem. Sou muito mentiroso. Quem é que diz isso? Nós normalmente temos muita dificuldade de admitir nossas fraquezas, de que nós somos Jacó, de que nós erramos, temos defeitos de caráter. Mas acredite, meu amigo, minha amiga, é quando a gente abre o coração diante de Deus e admite nossos erros, nossas fraquezas, quando nós confessamos nossos pecados diante do Senhor, é que nós recebemos o perdão de Deus e o poder para termos uma vida nova. Você sabe que séculos depois desse dia, quando Jacó ali lutou com Deus no Val do Jaboque e recebeu a bênção de Deus, séculos depois desse dia, por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém, construído pelo rei Salomão, Deus prometeu assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um texto conhecido, não é? Está no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Promessa de Deus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, Deus diz, eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados, vou sarar a sua terra. Deus está prometendo perdão, bênção espiritual, bênçãos materiais, proteção, prosperidade, para aqueles que se humilham, oram, buscam a sua face e se desviam dos seus maus caminhos. A história de Jacó é uma demonstração clara de que Deus não desampara aqueles que foram atraídos pelo pecado, mas em sincero arrependimento se voltam para Ele. Oh, nossas grandes vitórias espirituais, elas não são conquistadas pelo nosso conhecimento, por nossas habilidades ou nossos méritos, mas por uma fé persistente que comparece à sala de audiência do trono do Todo-Poderoso, que se coloca diante do
do trono da graça de Deus, do trono de Deus, e se agarra ao braço do Senhor em súplica, em confissão, em arrependimento. As grandes vitórias são conquistadas pelos filhos de Deus quando nós buscamos o perdão e o poder de Deus para sermos transformados, e Deus tem prazer em nos abençoar e nos transformar. Sabe que todo aquele receio de Jacó, de encontrar-se com seu irmão Esaú e ser vingado por ele, na verdade, não se confirmou, porque Deus atuou na mente e no coração de Esaú, e a Bíblia diz que Esaú perdoou seu irmão Jacó. Está aqui, eu leio Gênesis 33, verso 4. Está escrito assim: então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Esaú perdoou Jacó, porque eu não tenho dúvida de que Deus ouviu a oração de Jacó e atuou na mente e no coração de Esaú para que este o perdoasse. A graça de Deus abençoou e transformou essa família. E eu posso lhe dizer que essa graça também pode transformar você e transformar a sua família. É possível sim viver em perdão, amizade, compreensão, cooperação, união, respeito. É claro que não significa que, porque Deus atuou na mente de Jacó, de Esaú, que a vida de Jacó passou a ser fácil e tranquila, não. Enquanto nós vivemos nesse mundo de pecado, nós todos estamos sujeitos a lutas, desafios e problemas. Jacó enfrentou muitos problemas com as suas esposas, com seus filhos. Ele tinha uma família complicada, muitas vezes desajustada. Mas, apesar de toda essa situação vivida, os problemas, por exemplo, que ele teve por conta dos irmãos terem inveja de José, o seu filho com Raquel, e os irmãos viam José como um filho predileto de Jacó, por isso José era odiado e foi até vendido como escravo, levado para o Egito. Mas apesar de todos esses problemas que Jacó teve com os filhos, por conta da inveja que eles tinham de José, os problemas foram com o tempo sendo superados e Jacó venceu com a bênção de Deus. Porque Jacó perseverou em buscar o Senhor, ele não desistiu do Senhor. Um texto que vem à minha mente é João 16, verso 33, lá está escrito assim: palavras de Jesus, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Do mesmo jeito que Jesus venceu, do mesmo jeito que Jacó venceu, você e eu também podemos vencer com a bênção do Senhor, apesar das aflições do mundo, apesar das aflições da vida. Jacó, depois de já ser um homem velho, teve que ir para o Egito por conta de uma situação de grande fome que havia em Canaã, e ele foi para o Egito e foi ali no Egito que ele morreu. A história do crescimento e da transformação de Jacó, isso foi um processo demorado. Ao longo da caminhada, ele cometeu erros, sofreu as consequências desses erros, mas ele amadureceu. E Jacó morreu como um vitorioso. Você sabe que Deus, cerca de 4 séculos depois, falando com Moisés, Deus disse assim para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Isso está em Êxodo, capítulo 3, verso 6. Eu sou, disse Deus para Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, quem é o seu Deus? Se você não desistir dele, ele jamais desistirá de você. Bendito seja o nome do Senhor, ele é maravilhoso. Assim como Deus cuidou de Jacó e o abençoou, apesar de Jacó ter, em determinado momento da sua vida, lançado mão de um recurso ilícito, impróprio, inadequado para alguém que é temente a Deus, apesar de Jacó ter conscientemente mentido em conluio com sua mãe, ele se arrependeu de verdade.
ele confessou o seu pecado, ele buscou o perdão de Deus e foi perdoado. Assim também acontece com você e comigo. Se nós tivermos a humildade de clamarmos a Deus por sua misericórdia, misericórdia nós receberemos. E mais que isso, nós receberemos de Deus a bênção para a vitória, mas nós precisamos confiar e confiar nele para valer. Já chegou a hora da música. O Quarteto Arautos do Rei está pronto para cantar e eles vão agora glorificar o nome do Senhor. E eu peço a você que ouça com atenção essa canção, porque através do quarteto, da música, Deus segue falando ao seu coração. A graça é o ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dá esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita. Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim.
pagou por mim. Graça, graça. Obrigado, amigos, por essa música tão linda, tão inspiradora. E é verdade, o pecado não se explica, o pecado se paga, o pecado é injustificável, é incompreensível. É algo inaceitável, triste demais. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus pagou por nós. Jesus pagou pelos nossos pecados. Mas olha, eu posso dizer para você que da mesma forma a graça de Deus também não se explica. A graça de Deus se experimenta, se desfruta. A graça de Deus a gente vive, se nós a aceitarmos. A graça é o favor imerecido de Deus concedido a todo pecador. A graça de Deus está disponível a todos quantos queiram. Você quer? Você aceita a graça de Deus? Então coloque-se na presença do Senhor e diga assim: Senhor, Tu sabes, Tu me conheces, eu sou um pecador. Eu tenho minhas fraquezas, meus defeitos, a minha natureza inferior, que muitas vezes me domina, me faz pensar, falar e fazer aquilo que eu sei ser contrário à Tua vontade. E que no final das contas prejudica a mim mesmo e aos outros que estão ao meu redor. Senhor, eu sou um pecador, a minha natureza é ruim, eu confesso ao Senhor o meu pecado ou os meus pecados e diga de fato para Deus quais são os seus pecados e clame pelo perdão dEle. E acredite, a graça de Deus se estende a você, porque Deus tem prazer em perdoar o pecador. E Ele não só perdoa, Deus também nos transforma, sim. A graça de Deus age no sentido de nos livrar não só da culpa do pecado, mas também da força, do domínio do pecado. A graça de Deus é perdoadora, mas também é libertadora. E Deus nos liberta na medida em que nos transforma e nos dá uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe abençoe. Receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Confesse hoje seus pecados e envolva-se na graça do Senhor. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, Senhor, pelo testemunho da vida de Jacó e por ver, Senhor, que aquele enganador, suplantador, se transformou num príncipe de Deus, num homem abençoado para abençoar tantas pessoas. Pai, eu te peço, realiza essa mesma obra em nossa vida, Senhor. Para isso nos colocamos nas tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que o bom Deus abençoe você e toda a sua família. Apesar das lutas e dificuldades, vamos seguir para frente, porque a graça de Deus está sobre nós e com a bênção do Pai nós vencemos. Deus lhe abençoe e a gente se vê semana que vem. Um abraço, tchau.